Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma célula familiar online, como a gente vem fazendo já desde março, e está sendo maravilhoso nós ouvirmos os testemunhos das famílias falando como tem sido bom esse momento de compartilhar a palavra do Senhor em família, né? Maravilhoso. Muitas vezes a gente compartilha com as pessoas de fora da nossa casa, e agora é esse momento de compartilharmos a palavra de Deus com os membros da nossa família, né? Estamos iniciando a célula da semana 18 de uma vida com propósito, tendo uma vida em comum. Pensando sobre o meu propósito de vida, ponto para refletir. Preciso de outras pessoas em minha vida. Todos nós precisamos de outras pessoas em nossa vida, né? Nós não sabemos viver sozinhos, né? A gente não consegue viver isolado. Então nós precisamos de outras pessoas em nossa vida, e nessa semana de uma vida com propósito a gente vai ver tendo uma vida em comum com as pessoas, né? A pregação de domingo foi maravilhosa. Se você não assistiu ainda, está disponível no nosso Facebook. Volte lá e assista, porque é muito importante. Senão você acaba perdendo um ponto e outro, e todas as semanas de uma vida com propósito estão ligadas uma na outra. Então lá pro final, para você ser curado, para você entender seu propósito, para você buscar seu propósito de vida, tanto em comunhão como em particular, você precisa assistir todas as mensagens, participar de todas as células, né? É muito importante. O versículo dessa semana para nós compartilhar, para memorizar, para a gente lembrar sempre, se encontra em Gálatas 6, capítulo 2, que diz assim: compartilhem os seus problemas e aflições um com os outros, e dessa forma obedecem à lei de Cristo. Tendo uma vida em comum. Às vezes a gente pensa que tem uma vida em comum, mas não tem. Tendo uma vida em comum, porque a nossa vida foi feita para ser partilhada. A nossa vida foi feita para ser compartilhada. É por isso que nós não vivemos num isolamento social, né? Diferente do isolamento que a gente está passando agora pela pandemia. Estamos falando de isolamento de relacionamento. Né? Então nossa vida, Deus ela criou para ser partilhada uns com os outros. Com a nossa família, com os nossos irmãos, nossos amigos, onde a gente está inserido. E tudo mais. Então é muito importante que nós fomos feitos para compartilhar uns com os outros. E aí, no domingo também foi ministrado que o tamanho às vezes do grupo importa, né? E isso precisa ficar muito claro pra gente. Não significa que um grupo grande, uma igreja grande não importa. Não tem nada a ver com isso. É na questão da comunhão. Quando, por exemplo, quando o grupo é grande demais, o momento da comunhão, da gente partilhar a nossa vida, se é muito grande, perde um pouco o foco. Por isso que temos as células. O que é a célula? Né? Hoje nosso momento de comunhão é com a nossa família, mas quando tinha células da igreja, onde a gente fazia com os irmãos da igreja, com pessoas que não eram da nossa casa, era esse tipo de comunhão, onde você conhecia ou conhece as pessoas mais intimamente, onde você consegue falar, ó, essa semana eu passei por essa aflição, orem por mim, né? Orem pelo meu colega. Isso a gente fazia muito na célula, né? E na hora do culto você não consegue. Por quê? Porque é muitas pessoas, você vai cumprimentar, você vai conversar, é uma comunhão por cima, né? Pra você se relacionar com todo mundo. Ou seja, é uma junção das coisas, né? Quando a gente fez o treinamento da célula, a gente falou que é duas asas, né? As duas asas do avião. Uma asa é a celebração, que é a igreja, é o povo, é a maioria, o todo. E a outra asa é a célula, que é a mais comunhão, mais íntima, onde que a gente compartilha mais com profundidade. E as células é feito para isso, para nós rasgar o nosso coração, não necessariamente entre todo o grupo, mas com o líder, né? Às vezes é uma coisa íntima, você busca o líder da sua célula para você ter este momento de você se rasgar, de você compartilhar as suas aflições, né? E onde é que entra o tema, né? Trabalhar, tendo uma vida em comum. Porque é na célula que a gente demonstra uma vida em comum. É na célula que a gente começa a conhecer o lado pessoal do nosso irmão, né?
Não é simplesmente no domingo, a gente vê todo mundo bonito, adorando, cada um tem a sua adoração ao Senhor, e glória a Deus por isso. Mas na célula você conhece as alegrias dele, você conhece as tristezas, as lutas que ele tem. Às vezes a gente nos pergunta assim, poxa, mas essa pessoa está passando por essa dificuldade, meu Deus, vamos orar por ela, entende? É ter e por isso que a célula é importantíssima, por isso é importante, como a Carol frisou aqui, a célula familiar nesses dias que é só as famílias, não deixe de fazer, porque é muito importante. Por mais que vocês se conheçam, mas às vezes acontecem algumas coisas durante o dia que você precisa compartilhar. Às vezes você precisa abrir, você precisa pedir ajuda para que carregam junto esse fardo com você. E a melhor forma de a gente liberar algo é tanto falando com Deus, quanto se abrindo para alguém. Porque aquela pessoa pode ter passado por isso também, ela pode te ajudar, né? Ou aquela pessoa está preparada para te ajudar, né? Os líderes são preparados para isso. Então você pode sim contar com a comunhão da sua célula, né? É muito importante agora com as células familiares, mas você faz parte de uma das células da igreja. Então, mesmo agora em célula familiar, você pode se direcionar ao seu líder, você pode se direcionar ao pastor, falar, eu estou passando por isso, lá na minha célula, na minha casa está assim. Então, mesmo na pandemia, mesmo nas células familiares, você pode sim chegar até o seu líder. Você deve chegar até seu líder, chegar até seu pastor. Conte conosco. Porque nesses momentos de aflições é onde a gente precisa das pessoas, né? A gente precisa do amor de Deus, mas do amor das pessoas. E a célula nos ajuda, sim, porque nos aproximar de Deus. Saber quem que é o nosso Deus, esse Deus que nós servimos como família, como pessoas. Né? Nós aprendemos isso na igreja, no culto, na celebração. Né? Mas também a célula nos ajuda a parte prática. A como que nós praticamos esse evangelho de Cristo, que Ele entregou sua vida por nós. Então, ela não pode ser superficial. Não pode apenas ficar em algumas palavras. Nós trabalhamos também alguns pontos no domingo, né? Vamos ressaltar alguns apenas, sobre uma falsa comunhão e uma verdadeira comunhão. Aí eu até mencionei que não falaria da falsa porque ela caía por terra falando da verdadeira. Né? E uma verdadeira comunhão, tendo uma vida em comum, é que ela precisa ser autêntica. Ela precisa ser... O que é a autenticidade? É verdadeira, ela é completa. Ela não é o que às vezes a gente ouve por aí. Né? É aquela... é uma simples conversa, é uma simples conversação, dizendo assim, pode contar comigo, pode falar comigo, mas quando você precisa, na verdade, você não pode contar, você não pode falar. A verdadeira comunhão, ela não tem fingimento, ela não é politiqueira. Politiqueira assim, tipo, não, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu tiver querer ajudar, eu vou ajudar. Não é assim não. Se eu tiver bem, eu vou ajudar. Às vezes, nas nossas piores lutas, nas nossas piores dificuldades, é aí que a gente consegue ajudar a pessoa. Tanto física quanto espiritual. Às vezes, nos dias que a gente está física, digamos assim, a gente está sem dinheiro na carteira. Mas chega alguém ali na rua, tem pessoas que vêm aqui pedir dinheiro mesmo, pedir alimentos. A gente tá com R$5 na carteira, né? No final do mês, ali onde todo mundo tá nessa, mais ou menos nessa fase, né? Todos passando isso. E passa alguém ali e pede, pastor, me dá R$5 pra eu ir lá comprar pão pra mim jantar hoje. A gente tá com R$5, mas a gente compartilha porque a gente tem o pão ali, a gente não precisa ir lá comprar pão. Isso. E logo vai vir, vai receber o nosso salário. É isso, às vezes, nas nossas piores lutas é que a gente consegue ajudar. Às vezes a gente tá destruído também, a gente precisa de ajuda, a gente busca ajuda, mas ao mesmo tempo a gente pode sim ajudar, né? E se nós olharmos na conotação bíblica, né? Muitas pessoas, quando Deus mais usou e mais agiu através das vidas, foi através da maior luta. Davi, quando ele estava refugiado, quando ele fugia, quando ele era perseguido, era onde é que Deus mais falava com ele, onde mais as pessoas vinham até ele. Ele pessoalmente estava passando por uma luta muito grande, porém o que fazer? Fazer que permitisse que Deus usasse ele, a sua vida, independente da luta que ele estava passando. O apóstolo Paulo também era assim. Então eu e você também somos assim. Nem sempre vai ser um mar de rosa, nem sempre vai ser uma maravilha. E o ser humano tem a tendência de quando está no mar de rosa é que a gente se acomoda, né? Quando a gente vê a água batendo na bunda, como se diz, é que a gente se desespera. E é nessa hora que Deus trabalha na nossa vida e através de nós, né?
A gente compartilha muito sobre esse tempo de dificuldade, todos estão com dificuldades, só que é nessa hora que Deus tem falado conosco. Por quê? Porque nós estamos sensíveis a Ele, né? Então, nesse momento que a comunhão, né, tendo uma vida em comum, que Ele se apresenta, né? E também, tendo uma vida em comum, é uma comunhão recíproca. É a arte de dar e receber. Como assim, pastor, dar e receber? Quer dizer que eu dou e vou ficar esperando para receber? Não. Automaticamente acontece isso. Você dá e você recebe. E olha o detalhe, às vezes você dá alguma coisa, ajuda alguma coisa para uma pessoa, mas você não recebe da mesma pessoa. Você recebe de outro. Por quê? Porque é recíproca. Né? A comunhão é isso. O amor é isso. Então, e tem muitos pontos que a gente poderia falar, mas acredito que esses são os mais interessantes para que a gente possa trabalhar nas nossas vidas, nos nossos dias, porque tendo uma vida em comum, você precisamos ter uma vida em comum. Deus nos criou e Cristo morreu por nós para que nós pudéssemos ter uma vida em comum. Ter uma vida em comum não é ter uma vida miserável. Ter uma vida em comum é viver as coisas comuns desta vida, mas viver com alegria, com prazer para o Senhor, porque Ele nos criou, Ele nos deu. Então nós nos alegramos com a nossa igreja local que nós temos, com as pessoas. Eu me alegro com as ovelhas que eu tenho. Por quê? Porque o Senhor deu elas para mim. Então eu quero partilhar deste amor de Deus com elas e elas comigo. Então isso é maravilhoso. E tendo uma vida em comum com quem também não conhece ainda o Evangelho, né? Exatamente. Ensinar para essa pessoa, fazer com que essa pessoa faça parte da sua vida, e através dela fazendo parte da sua vida, ela vai conhecer o amor de Deus, né? E a igreja com propósito, ela trabalha isso, né? Nossa igreja Luterana Livre aqui da Vila C é uma igreja com propósito, ela trabalha com essa oportunidade, dá oportunidade para quem ainda não teve. Uma pessoa ainda que não aceitou a Cristo, não se rendeu a Cristo, uma pessoa que ainda não teve oportunidade de ser ouvida, uma pessoa que não teve oportunidade de que alguém acreditasse nela. Então esse é o nosso foco, esse é o nosso trabalho. Acreditar nas pessoas, isso é ter uma vida em comum, acreditar nas pessoas, né? Isso. E eu quero já passar para vocês a pergunta dessa semana para você compartilhar. Ela intriga um pouco, eu quero que vocês compartilhem aí na sua casa. Faz assim um exercício com sua família. Cada um responde essa pergunta, né? O que cada um pode fazer, porque ela é uma pergunta particular. Então conversem sobre isso, vê o que cada um poderia fazer dentro dessa pergunta, e a sua casa, como uma família, um todo, se juntam e fazem juntos, né? Que é assim: como posso fazer hoje para me unir aos outros irmãos de maneira mais íntima e verdadeira? Então, como você pode fazer nesse tempo de hoje para se unir com os outros irmãos de maneira mais íntima e verdadeira? Talvez um membro da sua família é mais unido do que você, né? Ou vice-versa. Então, junto, como casa, como família, como vocês podem fazer para se unir aos outros irmãos da sua igreja, né? Da sua comunidade local, né? É exatamente isso. E às vezes pode até ficar alguma dúvida sobre a célula, sobre o estudo e tudo mais. A gente está aqui à disposição. Teve uma das células aí que alguns irmãos, a gente não passou, acho que o texto correto, né? E eles entraram: pastor, não entendemos o texto. É isso que a gente quer. Às vezes tu tem uma dúvida, não fique com ela. Mande pra gente: eu não entendi essa parte, eu não entendi isso, não entendi aquilo. A gente vai ter o maior prazer. A gente, claro, vai mandar um áudio, né? Porque a gente não vai poder estar presente, mas a gente vai ter o maior prazer para responder. Não fique com dúvida e trabalhe com a sua família. Se a sua família ficou uma dúvida, ficou algo que não ficou bem explicado, por favor, nos procure. Nós teremos o maior prazer, porque nós estamos aqui para cuidar de vocês, nós estamos aqui para andar com vocês, nós estamos aqui para discipular os nossos irmãos. E olha a frase dessa semana: é verdade que precisamos de muito mais, mas vamos usar o que temos e que Deus nos dará mais. Glória a Deus. É isso que a gente fala, é isso que a gente tem vivido, é isso que eu tenho certeza que você tem vivido. Então, Deus sempre nos dará mais quando a gente se prostrar diante dele, quando a gente está disponível para ele, né? Quando a gente está servindo. Né? Essa comunhão que a gente tem falado nas últimas semanas também quer dizer servir também, né? A gente fala muito sobre servir os outros para estarmos em comunhão. Tendo uma vida em comum é servir os outros. O Evangelho, queridos, depois que o Evangelho entrou em nós, o Evangelho de Cristo, fomos transformados por ele, você pode ler todo o Evangelho, toda a Bíblia. O Evangelho sempre vai se referir ao outro, a fazer para o outro.
Por quê? Porque Cristo já está em nós. Esse amor é viver o evangelho com muito amor, com muita adoração ao Senhor, mas sempre pensando no outro. Comunhão é isso, ter uma vida em comum é isso. É viver o evangelho vivendo para o outro. Olhando para as pessoas, olhando aí para sua casa, para sua família, para seus filhos, para seus amigos. E viver para o outro a gente usa muito em casamento, né? Para fazer o seu cônjuge feliz. Mas também não é só no casamento. Fazer o meu próximo feliz, né? Cuidar do meu próximo. Isso. O meu próximo, quem que é o meu próximo? Todos que estão perto de mim, todos que me rodeiam. Pode ser um conhecido ou pode ser um estranho. É isso, né? Isso que é ter uma vida em comum, isso que é uma vida com propósito. É isso aí, então tenha uma vida em comum essa semana, queridos. E eu quero convidar você para este domingo, já estaremos com o culto online, através do Facebook, não perca, estará maravilhoso, estaremos preparando algo muito especial, temos feito a transmissão, temos disponibilizado também através do YouTube o vídeo, para você assistir através do seu celular, através da sua TV, da melhor forma possível, mas sempre frisando, adorando ao Senhor, tirando esse momento para sua casa, né? Não deixe para fazer o culto depois porque vai ficar lá salvo. Faça na hora, porque senão quando a gente retornar, você já não vai mais saber, né? O nosso corpo acostuma não fazer. Fica com a mesma prática de como se fosse cultuar às 7h30 da noite aqui na igreja. Né? Tire esse tempo, não coloque outras coisas no lugar do culto. Lembre-se, nós separamos o domingo para servir o Senhor, para adorar a Ele, para estar em comunhão. Mesmo na sua casa, 19h30, você precisa assistir o culto, participar do culto, somente o culto. Porque assim, quando a gente, nas primeiras lives, a gente, é algo novo, a gente fica, né? Mas daí, isso todo mundo faz, né? Não é algo assim específico. Mas daí você já começa a ter tentação porque alguém mandou um WhatsApp para você. Aí alguém te liga. Aí alguém curte uma foto sua no Facebook, vem notificação e você tá lá assistindo. Aí costa o dedo pra mexer. Aí você acaba acostumando. A gente acaba acostumando, assistindo culto, fazendo outras coisas. Não faz isso. Fazendo, comendo, sei lá, né? Tira esse momento para Deus, você estará honrando ao Senhor. Você não estará honrando o pastor que fez o culto. Você não estará honrando os ministros que vieram cantar. Você estará honrando ao Senhor. E isso, a gente fala, para nós não faz diferença de você estar assistindo o culto comendo, de você estar assistindo o culto mexendo no celular. Mas faz a diferença para você. E nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus e para dar o melhor para vocês, né? Para todos que estão no caminho do Senhor. Talvez vocês achem que a gente está cobrando. Não, né? Nós não precisamos cobrar. Nós estamos falando isso em amor, porque é para o bem de vocês, é para a proximidade de vocês, é para vocês honrar o Senhor pelo que o Senhor fez na vida de vocês, né? E até essa questão de ter esse cuidado, ter essa atenção, como a Carol aqui compartilhou, em alguns domingos atrás nós falamos que a nossa adoração ela precisa ser o quê? Ela precisa ser sincera, ela precisa ser cuidadosa, com atenção. A nossa adoração não pode ser sem atenção, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, nós precisamos ter foco, propósito, porque é o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando a gente honra o Senhor, se dedicando a Ele, as coisas acontecem, né? Deus fala conosco, né? A partir das 19h, começa a preparar seu lar. Por que sempre quando a gente manda o link do culto, a gente fala, prepare um ambiente, prepare sua casa. Porque é preparar aquele momento de adoração a Deus, né? Isso. Quando os cultos eram presenciais, às 6h, né? Já tinha gente aqui na igreja orando, louvando, se preparando para o culto. O culto não começa às 19h30, o culto começa muito antes. E Deus trabalha em nós, né? Nós somos o templo do Senhor, então o culto começa em nós. Isso. Então, se prepare, honre ao Senhor, né? Porque quando retornarmos, saiba que não vai ser fácil, porque a gente já vai estar acostumado com essa comodidade, né, das coisas vir até a nossa mão. Essa semana eu fiz uma aula sobre Levítico e já para encerrar aqui, a gente viu. Tá em 20 minutos quase. A gente viu sobre os rituais para se chegar até Deus. E eu até fiz um vídeo falando assim: hoje a gente só precisa pegar o nosso celular e assistir.
Hoje a gente só precisa assistir a célula. Hoje a gente só precisa entrar no nosso carro e chegar até na igreja. E ainda a gente acha difícil, né? Então, aquela vez eles tinham tantos rituais para chegar até a presença de Deus, não podia chegar na presença de Deus de qualquer jeito. E hoje a gente também tem que ser assim. Nós não seremos consumidos se nós chegar até a presença de Deus de qualquer jeito, mas nós precisamos estar, se preparar para chegar até a presença de Deus. Nós não podemos chegar na presença de Deus de qualquer jeito. A gente vai estar pecando contra o Senhor. Né? A gente talvez não precise não chegar de qualquer jeito diante de Deus, diante de um culto. Mas preste atenção. Nós não podemos chegar de qualquer jeito na eternidade, porque lá nós não vamos entrar com Jesus. Porque se a gente chegar de qualquer jeito, a gente vai para uma eternidade. Mas não é o céu. Preste atenção nisso. Então muito a gente importante. precisa honrar o Senhor aqui na terra, se aproximar dele aqui, para passarmos a eternidade ao lado dele. Né? Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Ótima célula para vocês e contamos com a presença de vocês domingo. Deus abençoe. E amamos muito você e a sua casa. Juntos são os melhores em amor. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos em ti. Nós somos em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos em ti. Nós somos